Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mol, né? Qual é a definição que nós temos do mol, uma unidade de medida tão importante na química. O mol, ele é a unidade de medida da grandeza, quantidade de matéria ou quantidade de substância, certo? Recentemente, o conceito do mol, né, a definição padrão dele mudou. Essa definição que eu vou mostrar para vocês é a definição que está atualmente em vigor. Um mol, ele contém exatamente 6,02214076 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Essas entidades elementares, elas podem ser elétrons, íons, moléculas, átomos, etc. Tá? E esse número é o valor numérico fixo da constante fundamental da natureza, que é a constante de Avogadro, tá? Simbolizada por Na. Tá? Exemplificando, nós temos aqui 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. 1 mol de íons, 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons. 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? E assim por diante. Tá? Esse número, ele geralmente é arredondado ou para 6,02 vezes 10 a 23, ou simplesmente 6 vezes 10 elevado a 23, isso dependendo da conveniência, dependendo aí para facilitar as contas. Aqui nós temos uma questão que ilustra o conceito do mol. Ela diz o seguinte: qual é a quantidade em mols presente em 1,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono? Então, pela definição, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, x mols equivalem a 1,2 vezes 10 elevado a 24 átomos. Nesse caso, a gente não precisaria fazer uma regra de 3, porque dá para observar que daqui para cá, a gente está duplicando o número de átomos, né? 1,2 vezes 10 elevado a 24 é o dobro de 6 vezes 10 elevado a 23, né? Então, às vezes, dá para facilmente enxergar isso. Então, se a gente está dobrando aqui, a gente está dobrando o número de mols. Então, dá para facilmente enxergar que, na verdade, o resultado aqui dá 2 mols, ok? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Mas isso nem sempre vai ser possível. Às vezes vai ter números muito quebradinhos aqui, então a gente vai precisar fazer a regra de 3, tudo bem? Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. X mols equivalem a 1,2 vezes 10 elevado a 24. Então, a gente multiplica cruzado. X vezes 6 vezes 10 a 23 dá 6 vezes 10 elevado a 23, x. 1 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 24 dá 1,2 vezes 10 elevado a 24. Então, x é igual a 1,2 vezes 10 elevado a 24 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Aí a gente pode transformar o 1,2 vezes 10 elevado a 24 em 12 vezes 10 elevado a 23. E aí a gente pode aqui, ó, cancelar 10 a 23, 10 elevado a 23. Então, 12 dividido por 6 dá 2 mols. Percebam que essa parte aqui ficou um pouco mais trabalhosa do que simplesmente enxergar a proporção. Mas, de um modo geral, dependendo do número que esteja aqui na questão, a gente vai precisar fazer, sim, a regra de 3 do que simplesmente olhar e visualizar, porque em alguns casos não dá. Nesse caso, até que dá para fazer, mas nem sempre isso é possível. Aqui nós temos a seguinte questão: quantas moléculas são equivalentes a 5 mol de moléculas de água? Então, a gente vai proceder da maneira que a gente fez na questão anterior. 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, 5 mols equivalem a x moléculas. Então, a gente faz a regra de 3. 1 vezes x, x. 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 dá
30 vezes 10 elevado a 23, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas, ok? Então, é um exemplo bem simples também. Aqui dá para enxergar facilmente que se eu estou aumentando em 5 vezes a quantidade de mols, então eu aumento também 5 vezes a quantidade de moléculas. Pode ser que nem sempre isso seja possível, então fazer a regra de 3 geralmente é o mais garantido, tá? E é o que eu geralmente recomendo e eu prefiro até fazer também, ok?